SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria, apresenta... Sempre a região amazônica ela traz desafios, né? Manaus fica dentro desse contexto. As escolas elas se situam na zona urbana e na área ribeirinha. Nós temos realidades que não são tão comuns a outros lugares do mundo. Ainda nós precisamos trazer, aproximar a escola a essa realidade. Nós temos aprendido muito com a educação integral, se estabelecem relações com a comunidade, com a cidade, com os espaços que antes eram vistos distantes do processo de formação humana, hoje são considerados espaços importantes para a formação integral do ser. Eu acho a escola municipal Professor Rodrigo Garcia muito legal e muito diferente. Eu acho que não tem nenhuma escola igualzinha a ela. Já tem a sala de recurso, que tem um grupinho das crianças que estão com dificuldade. Na minha outra escola, a gente não podia falar. Aqui a gente pode falar. E na Assembleia de Estudantes, os alunos da sala sentam, aí os representantes vão para cima junto com a diretora. Aí a gente fala sobre as coisas que tem que melhorar e mudar. As oficinas, elas são um pouquinho diferentes das aulas, porque a gente aprende outras coisas. Na oficina de dança, a gente faz dança. Eu acho da oficina de teatro e de dança, eu melhorei bastante sobre essas duas oficinas. Porque no começo do ano, eu não tirava dúvida com a minha professora, porque eu era muito vergonhoso. Aí agora não, eu se solto, eu canto, eu danço. Também com todo esse clima de Natal japonês. Pois é, José, o Natal no Japão é assim. Minha escola é bem legal. A Escola Valdir Garcia, ela está localizada na Zona Sul. É uma área vulnerável, muito vulnerável, de uma extrema pobreza, né? Estamos às margens do Igarapé, onde a gente sofre com as alagações todos os anos, na época das cheias. E essa comunidade, ela é uma área vermelha. Então, sempre o tráfico de drogas sempre foi muito intenso aqui. A maioria dos alunos, eles são alunos da comunidade, aqui do entorno da escola. A nossa escola, ela atende ao ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano.
Nós temos hoje 206 alunos matriculados, né? Esses alunos entram às 7h10 e saem às 16h. Eles estão em tempo integral na escola. Nós temos o nosso currículo hoje, tem a base curricular comum, que são as disciplinas, são 20 horas aulas, estão distribuídas durante a semana, de segunda a sexta. E nós temos a parte curricular diversificada, que são 15 horas. Exatamente, hoje nós temos 35 horas semanais que esse aluno atende no nosso currículo. Nós temos um total de 31 funcionários. Desses 31, 14 são professores. A gente também dispõe de uma dentista, que a gente tem um consultório odontológico, a gente tem um assistente social. Quando eu entrei nesta escola, em 2005, quando foi no final do ano que a gente fez a ata com os resultados, nós tínhamos 45 crianças que tinham abandonado a escola. A gente realiza o IDEB 3.5, que tem tudo a ver com o fluxo, com a aprovação, reprovação. Essa escola tem um índice alto de abandono, um índice alto de reprovação. E a gente identificou que a gente tinha um grave problema nessa escola, que era os alunos ficavam nos sinais de trânsito. E eles ficavam nos sinais de trânsito para quê? Pedindo dinheiro para comprar comida, que era para comer, eles passavam fome. Por que ele não gosta? Porque a gente começa a ouvir. Por que você não vem para a escola, além da fome, dos sinais? Com isso, a gente vai diminuindo passo a passo a evasão, a gente vai diminuindo o índice de reprovação. E há 4 anos, essa escola tem um índice 0 de reprovação, um índice 0 de abandono. A gente consegue identificar o problema e a gente busca soluções e a gente resolve o problema. Então, com isso, a gente chega a esse IDEB de 7.4. E a gente achava que era um sonho distante, um sonho impossível de fazer educação integral, de fazer diferente numa escola pública. E aí a gente inicia, não, é isso que nós queremos romper com o tradicional, nós queremos inovar e é a escola que nós queremos. Então vamos executar, vamos colocar em prática essa escola que nós queremos. Vamos ter a parte diversificada, porque as crianças irão passar 9 horas na escola. Então, a gente escolhe essa grade curricular diversificada. Nós decidimos que seriam 9 oficinas, que aí entra literatura, língua inglesa, teatro, dança, desporto. Não existia uma matriz curricular, uma matriz de referência que trabalhasse sobre a oficina. Então, tem um grupo de trabalho, que é o GT, que participa alguns gestores da educação integral, a nossa gestora participa, professores da UEA, da UFAM, que são as nossas universidades estaduais e federais. Então, junto, eles montaram a proposta, a gestora trouxe para o grupo de professores, porque os professores de sala de aula são os professores oficineiros, e aí, de acordo com o perfil de cada um escolheu a oficina que iria trabalhar. Então, mais uma vez, o nosso encontro, né, que a gente não chama de aula, lembra que a gente combinou que não é uma aula, é um encontro. E hoje eu trouxe para vocês a literatura de cordel. Beleza. Então, aqui nós temos, foi difícil achar, olha, gente. Por que será que foi complicado, professora Eliane, achar? Porque a maioria deles vem do Nordeste. E não é uma literatura daqui, né, que a gente possa chegar lá na banquinha como um almanaque, um HQ, uma tirinha e comprar, né? Então, o que é? Esse momento a gente procura muito trabalhar a questão lúdica com a criança. Eu sou responsável pela literatura com os 4º e os 5º anos. Não tem rima no seu? Tem certeza? Leia a primeira estrofe pra gente. Pai supremo e poderoso, dai-me santa inspiração para versar esse exemplo que faz chamar a atenção. Parou aí. Palavras que rimam? Atenção. Atenção. E aí, Miguel, tem rima? Tem. Tem, possui rima. Exatamente. Então, isso é uma característica principal do cordel. Quando eu trabalho, vamos supor, bilhete, que é um gênero textual, para ele aprender o bilhete, além dele identificar o bilhete, é necessário que ele entenda as características de um bilhete. Então, aí faz uma brincadeira para ele fazer uma troca de bilhetes, né? O bilhete surpreso, cada um pega o nome do coleguinha e monta um bilhetinho, fazer a troca desse bilhete. Todas as oficinas elas têm que ter um foco com a aprendizagem. Não pode brincar por brincar, a gente tem que ter intencionalidade. A gente tem que terminar unindo, né, a grade curricular comum
com a diversificada. Uma facilita a outra, uma está para ajudar a outra. Então, a gente tem que estar fazendo esse diálogo. Então, os temas surgem exatamente de acordo com esse planejamento. Mas a gente tem temas que, de repente, podem surgir de acordo com a necessidade dos alunos, com as dificuldades. Na oficina de literatura, a gente sempre conversa sobre os gêneros textuais e outras coisas. E sempre quando dá uns 15 minutinhos, a professora sempre deixa a gente ler qualquer livro que tiver na sala. Eu acho importante por causa que a gente pode escolher o livro e a professora não insiste, ela apenas dá uma opinião. Então, o que mudou nessa escola é que agora a gente escuta mais a criança, dá voz, dá aquele sentido para a criança se manifestar. E antigamente não. Antigamente a gente era o protagonista de tudo, né? Hoje esse protagonista é a criança. Procuramos deixar ele mais à vontade, para ele opinar, para ele escolher. Trabalhamos assim de uma forma mais em parceria. Diferente das carteiras que nós trabalhávamos antes, enfileirados, agora eles trabalham em equipe, na mesa, e um colabora com o outro, um ajuda o outro. E esse trabalho em equipe fortalece a amizade, o companheirismo, né? Saindo do tradicional, a gente tem que sair da lousa. A lousa, daqui a algum tempo, a gente quer ela como simplesmente decorativa na sala. A gente quer fugir do tradicional. E a lousa, as carteiras, é muito tradicional. Não dá mais para o aluno ficar um de costa para o outro, enfileirado e calado só ouvindo. A gente quer que esse aluno esteja trabalhando em equipe, que ele esteja conversando, dialogando, interagindo. Trabalhando na mesa, em um grupo, a gente fala junto, a gente pode juntar ideias. Daí a gente pode até, se for um grupo que a gente vai fazer uma coisa escrita, daí a gente escolhe alguém que vai escrever. E eu acho que as professoras diziam mais na minha outra escola o que a criança fazer, tipo, escreve isso, isso e isso, que tá no quadro. Cada pessoa se ajuda e quando uma pessoa tem dúvida, a gente pede ajuda para aquela outra pessoa. Se ela souber, ela ajuda. O aluno consegue pesquisar, consegue estudar, consegue buscar soluções. Então a gente monta o roteiro, porque a criança ela tem que ver como é que ela vai estudar. Vai ser no livro, vai ser pesquisando, vai ser vendo filme, vai ser saindo da escola. Então a gente monta o roteiro com os conteúdos, com todas as disciplinas. E o aluno, a partir daí, ele vai ter autonomia de estudar sozinho, né? Porque ele que vai em busca da sua educação, o professor é o mediador. Importante para a gente é que esses roteiros eles são montados pelo professor, junto com os pedagogos. A gente não entrega um roteiro pronto para ele. No começo foi muito difícil para a gente não está acostumado a montar um roteiro. Nós levamos horas, dias para montar o primeiro roteiro. Foi muito difícil. Sempre com os professores daquela série, do primeiro ano, do segundo, do terceiro, quarto. Então, da série, eles sentam com os pedagogos e vão discutir, vão montar os seus roteiros. Não vou dizer que eu não sinto falta das carteiras, por conta da dinâmica da sala, né? De fazer atividades individuais, de fazer atividades em equipe. Então, isso ainda está sendo desconstruído um pouco na minha cabeça, né? A gente não precisa de carteiras para fazer atividade individual, né? A gente consegue fazer isso junto nas mesas, junto com eles. Eles gostam muito de conversar, eles gostam muito de trocar ideia. E isso é muito positivo e a gente tem que incentivar cada vez mais. 5 mais 1. Peraí, eu tô ajudando ele. Acredito que o desafio vem no sentido de que, às vezes, eles confundem a liberdade que eles têm, a autonomia que eles têm, com a bagunça, com a brincadeira. Então, é por isso que a gente vive esse processo ainda de adaptação a essa nova rotina. Eles acham que por eles estarem numa escola que pode tudo, eles querem fazer tudo, a hora que eles quiserem. Então, ainda estamos sentindo essa barreira para que a cabecinha deles possa ser modificada nesse sentido. Mas acredito que é solucionável, né? Com o tempo, trabalhando isso com eles. O conforto do sapato velho é outra coisa. Sapato velho você põe no pé e não te dá calo.
Mas você põe o sapato novo, ele aperta aqui, o bico machuca ali. Então, isso mexeu muito comigo. Com todos, né? Mas quem é das antigas como eu, sentiu esse impacto profundo nessa mudança. E tem que buscar dentro de si, se desconstruir para reconstruir novamente. Eu tenho sonhos muito doidos de vez em quando. No meu sonho eu tinha um cachorrinho rosa e a escola fazia parte do meu sonho, mas era totalmente diferente. Era para ser uma vila, daí eu fui viajando tipo a cidade inteira, tudo moderno. Daí eu perguntando às pessoas, alguém viu meu cachorrinho? Daí quando uma mulher chegou, daí ela tinha uma bolsa dela. Eu sei, cadê ele? Daí bem quando ela abria a bolsa, a minha mãe, ela foi desligar o ventilador, ela tava mexendo no ventilador dela. Tória, é hora de acordar. Porque eu tinha que acordar cedo pra escola. Hoje nós vamos fazer uma brincadeira muito legal, que é o bingo da vida. Esse bingo da vida aí contém as perguntas pertinentes às pesquisas que vocês realizaram no decorrer dessas 2 semanas, tá? É assim, ó, funciona o seguinte, vocês têm aí a numeração e o número da minha pergunta será o número que vocês vão pegar. Quando vocês pegarem o número, vocês vão procurar a resposta. O número 4, quais os animais que em determinada fase da vida eles são girinos? Alguém sabe? Alguém sabe? Sabe? Você. Sapos, rãs e pererecas. Tá certo? Sim! Tá? Ai, que legal, bacana. 24. É uma planta alimentícia não convencional. Taioba. Taioba. Belwinde, me fala uma coisa, como é taioba? Quando a gente descasca a taioba, era amarelo, aí a gente bota pra ferver, aí fica muito delícia. Ok, agora me diz uma coisa, como você conhece a taioba? À noite, quando meu avô me apresentou, ele falou que esse daí que era taioba. Ah, então você comia taioba lá na sua terra, lá no Haiti? Sim. Ah, os alunos imigrantes, eles são os amores, né? Eles vieram, assim, com muita sede de aprender, muito participativos. Eu gosto de trabalhar com ele porque a afetividade ali é muito importante. Eles já trazem uma experiência com eles. E num dos nossos projetos que nós temos aqui, muitos deles, inclusive tem um especial, que ele ajuda muito, ele contribui muito com a experiência que ele trouxe, né? Então é muito válido quando você pega a experiência dele, desse aluno, e traz para o âmbito da sala de aula e compartilha com os outros. A nossa escola, ela trabalha muito a inclusão. Nós temos 21 alunos estrangeiros, onde a maioria são haitianos, temos alguns venezuelanos e temos 2 canadenses. Independente do momento, porque a escola ela passa por um processo seletivo no final do ano, mas nós abrimos as sessões para esses alunos estrangeiros, a gente matricula qualquer época que eles chegam. E mesmo sem escola funcionar alguns anos em tempo integral, que começou só ano passado, mas esses alunos haitianos, eles já passavam o dia na escola. A gente dava desde o café da manhã até o final da tarde, porque a gente sabe que eles precisam se alimentar. É feito um levantamento socioeconômico dessas famílias para ver em que eles estão trabalhando, que tipo de moradia eles estão. Então, a gente às vezes dá orientação de como tirar uma documentação, como proceder à procura de um emprego, onde oferece emprego. E aí isso a gente consegue se comunicar e facilita a vida dessas famílias e, consequentemente, dos alunos. Dê exemplo de um anelídeo. Minhoca e sanguessuga. Beleza! Binga aqui, binga aqui. Olha! Eles nunca ficaram separados, eles sempre estão inclusos com os alunos do ensino regular nas oficinas e a gente vem trabalhando com eles, vem alfabetizando junto com os demais alunos, até porque essa interação com os outros alunos brasileiros nos ajuda muito. Eu vim para esta escola e aprendi a falar português aqui.
No começo era só mímica, a gente conseguia se comunicar através de mímicas, de desenhos, a gente conseguiu alfabetizá-los e eles aprendem muito rápido, eles têm uma facilidade muito grande de aprender a língua. Eu tenho um amigo na minha sala, ele é lá do Haiti, o nome dele é Okenu. Antes, quando ele chegou, tipo, no primeiro ano, ele era todo bravo assim. Chegava aqui, empurrava todo mundo, sei lá. Mas agora ele tá muito melhor, já sabe ler. Todos os colegas são muito receptivos, né? Eles tratam com muito respeito, com cordialidade. Isso é muito importante, né? Às vezes a gente até se surpreende que são crianças, mas crianças que sabem recepcionar o outro. Apesar da diferença de cultura, né? De país. E mais essa receptividade, ela é interessante. Até chega a ensinar a gente como receber outras pessoas. Iniciaremos a renovação de matrícula hoje para os que estudam na escola. A pedagoga perguntou se eu sabia falar minha língua direito, aí eu disse que sim, aí ela me chamou e para eu traduzir. Aí eu traduzi direito, ela falou que eu vou ser o tradutor deles agora. A gente consegue alfabetizar essas crianças e a partir daí a gente teve a ideia de que essas crianças nos ajudassem a conversar com os pais, deles serem os nossos intérpretes. Eu lembro quando eles vêm matricular na escola, eles não sabem quais são os documentos, ele não sabe perguntar horário. Então, para esse pai é muito difícil, em geral eles perdem os prazos. E o aluno vem exatamente fazer essa mediação, nos ajudar a aproximar, a trazer esses pais para a escola, para que eles possam nos entender e serem entendidos. Você renovou a matrícula, assinou o documento renovando a matrícula do seu filho? Eu disse que slot lei não definiu a ici para me seguir a l'école lá. Sim, ele assinou. Renovou, então ele quer que o filho permaneça na escola? Sim. Ele se sente bem na escola? Eu disse que se sente bem na escola lá. Ele falou que sempre ele está interessado, sempre quer vir. Ele falou que está bem feliz de falar com a senhora. Tá, muito obrigada. Eu estou à sua disposição. Eu disse que só beijou uma palavra. Cada um recebeu uma tampinha, ó, tá? Todo mundo tá com a sua tampinha? Sim. Um de cada cor. Todo mundo começa com a tampinha marcando o número 100. Eu vou passar nas mesas para ver como é que tá o andamento das somas e das subtrações, ok? Então, vamos lá. Começando. 1, 2, 3 e já. Exato 1. Na matemática lúdica, a professora sempre está passando jogos, caça-palavras de matemática. Quando eu vim para cá, eu achei diferente, porque aqui as pessoas ajudam os deficientes e ajudam a gente aprende muito mais. Eu não sabia a tabuada, aí uma semana eu aprendi a tabuada. A matemática normal, pela manhã, eles trabalham o currículo normal com a professora da classe, né? E na matemática lúdica, que ocorre no período vespertino, eles já trabalham, né, usando a ludicidade, né, com jogos variados, para despertar na prática o raciocínio lógico, onde eles aprendem se divertindo. Aqui no número 100, você vai contar 13 vezes, ok? Conte 1. Na educação especial, essa parte discriminatória ainda é muito forte. Então, aqui, nós lutamos para que isso não aconteça, né? A gente quer promover de forma efetiva a inclusão. Para haver inclusão, tem que haver esse bom senso de todas as crianças estarem aprendendo juntas. Os conteúdos devem ser os mesmos, porém, trabalhados de formas diferentes,
porque eles não aprendem como as outras crianças, né? Então, o desafio é esse, você preparar aulas, preparar estratégias para que esses alunos aprendam o mesmo conteúdo como os outros. O bingo número 2, a pergunta número 4, é a letra P de peixe. Quem tem o bingo número 2? A Ana Sofia e o Ricardo. Você marcou, minha filha? Cadê? Deixa eu ver. Olha, o P de peixe. E o Ricardo? Conseguiu, Ricardo? Ó, toca aqui. Bingo pro Ricardo. A nossa escola hoje, ela tem 11 alunos especiais. A gente tem a sala de recurso multifuncional, onde tem 2 professoras especializadas que atendem esses alunos, tanto lá individualmente, como acompanham esses alunos também na sala de aula, ajudando o professor, mediando. Digamos, um aluno que tenha uma deficiência, onde ele precisa trabalhar a coordenação motora fina dele, porque ele ainda não conseguiu a prática da escrita em sala de aula. Eu, em conjunto com a professora da sala comum, eu pergunto dela o que ele está precisando naquele momento. E aí, em cima dessa dificuldade que ele está apresentando em sala de aula, eu trabalho com ele na sala de recursos. E aí eu vou procurar, eu vou pesquisar, eu vou atrás de um instrumento, de uma atividade onde eu possa trabalhar especificamente aquela deficiência. Círculo amarelo. Ok, pega lá o círculo amarelo. Onda. Onda. E onde está a palavra onda? Na estrela. Verde. Estrela. Azul. Verde. Verde. Estrela verde. Pode. Estrela verde. Muito bom! Parabéns, sucesso! Sua memória está ótima! A gente tem que trabalhar muito com as crianças, também é um dos nossos desafios. É respeitar o outro como ele é ouvir e respeitar e conviver com as diferenças. Na nossa escola a gente tem uma diversidade muito grande. Os ensinamentos que eu tive aqui na escola, que me ensinaram, foi o respeito, a convivência, o trabalho em equipe, a empatia. Os professores dão uma aula e muitas vezes eles contam uma história que tem a ver com esse assunto, como solidariedade, respeito, e eles sempre perguntam o que esse assunto se refere, e a gente fala. Quando a gente acerta, ele explica o moral da história. Com a nova proposta, tem nos ajudado muito. A gente sentia esse desafio que o professor dizia, eu não fui preparado para trabalhar com crianças especiais. Então, esse aluno que era para estar incluso, na maioria das vezes ele era excluído. Ele ficava no canto, porque ou ele era agressivo, ele não aprendia, o tempo e as benditas avaliações que cobrava esse aluno, ele não conseguia responder aquela avaliação. Cumpre os prazos estabelecidos. A escola ela ainda segue as regras e o currículo da Secretaria de Educação. Então, a gente precisa dar nota ao aluno, mas também, junto com essa nota, a gente faz a autoavaliação. Em uma assembleia que acontece em sala de aula, né, a gente conversa, ele se dá uma nota e ele justifica essa nota. E, em comum acordo, os colegas também falam, dão a sua opinião sobre o que ele disse, se é coerente, né, com as atividades que foram realizadas em sala, com a participação de todos, e a gente chega a um consenso para dar uma nota para cada um. Convivência social, qual é a nota que vocês atribuem? Quanto? 7,5. 7,5. O que vocês acham? É por causa que o Rafael Lucas, ele, tipo assim, ele não para quieto, ele quase sempre tá falando com todo mundo, ele até atrapalha fazer as atividades. Então você acha que ele merece quanto? 6,6. O que vocês acham? Eu acho um 6,5. 6,5. 6 ou 6,5? 6,5. Então 6,5. Ajeita aí, Rafael. E a gente segue alguns critérios, né, de participação, porque a gente não avalia só o escrito, a gente avalia o aluno no processo, no dia a dia. É o trabalho coletivo, é a oralidade, é a expressão, é um todo. Eu acredito que a autoavaliação, sendo bem colocada, faz o aluno repensar a sua conduta na sala de aula, a sua conduta com o conviver no dia a dia. Claro que isso está sendo construído. Você percebe, às vezes, que eles não têm ainda muita maturidade para colocar isso, né? Eu me dou 10. Pode ser 10,5? Menos, né, Nicolas? Até 10, né? Caramba, lá, tia. Então, você merece um 10, né? Só um 10, só um 10.
Com o meu primeiro aninho, que são crianças de 7 anos, eu faço essa autoavaliação através da pintura. Tem uma pergunta, né? Você foi pontual na entrega dos seus exercícios? Aí tem a carinha feliz, sim, e a carinha triste, não, e a carinha mais ou menos. Então ele se avalia e pinta o que para ele foi certo. E depois eu vou conversar com ele se realmente ele foi assim. A escola não trabalha com a cultura de reprovação já há alguns anos, né? Os alunos têm um período de 3 anos para se alfabetizar, né? Mas acontece algumas situações de crianças que chegam ao final do 3º ano e não conseguem ainda concretizar essa aprendizagem, consolidar. Então nós conversamos com os professores. Os alunos, eles são aprovados, mas é trabalhado de forma diversificada, diferenciada com aquelas crianças que ainda apresentam algumas limitações na sua aprendizagem. Então, a nossa educação, ela vai além dessa questão de nota, de vestibular. Nós preparamos o indivíduo, né, para ser um agente de transformação na sociedade. Teatro Amazonas é lá. Que lugar é esse aqui todinho? Como é que a gente chama? Centro é o bairro. É a praça. Matriz. Não, Matriz é mais lá perto do Rio. São Sebastião. Largo São Sebastião. E aqui, que monumento é esse? Vocês sabem? Ele é bonito, né? É, verdade. Monumento à abertura dos Estados. portos. Esse monumento, ele significa a abertura dos portos, né, às nações amigas. No caso, aqui em Manaus, os rios da Amazônia, eles foram abertos ao comércio exterior. Cada estátua da cidade tem um animal que representa o seu país? O continente. Isso, exatamente. A escola, ela não pode viver isolada, ela está numa comunidade, ela precisa conhecer. E a gente começou a pensar que todos os espaços são espaços de aprendizagem, que a gente chama de territórios de aprendizagem. A criança não só aprende no espaço sala de aula, livro, professor, mas ele aprende com tudo que está em volta. A gente tem no currículo, né, um conteúdo para falar sobre Manaus. A nossa cidade, ela tem um patrimônio histórico riquíssimo. Então, era importante que eles vissem, pelo menos, o Teatro Amazonas. Até porque eles não têm, na rotina deles, esse convívio, esse viver a cidade. Hoje, foi a primeira vez de muitos ali no Teatro Amazonas. Então, a escola, ela acaba sendo essa oportunidade que eles têm. E o que é que mais vocês gostaram? Quero que vocês falem agora, digam a opinião de vocês. Eu gostei de como conseguiram representar naquele monumento cada continente do mundo. Quando a gente olhou para cima e viu uma mulher, uma deusa, que quando a gente olha para cima, ela fica nos olhando para onde a gente vai. Eu vou deixar em cada mesa algumas imagens antigas de Manaus. E eu quero que vocês colhem a legenda. É uma atividade que vai ser em grupo e um colega vai ajudando o outro a dar sua opinião para chegar até a legenda correta, tá? É importante sair da escola por causa que o professor tem uma ideia e usa o ambiente para descrever, para dar aula. A professora explica, a professora mostra todos os lugares e quando a gente for fazer alguma tarefa sobre aquele assunto, fica mais fácil. Eu acho importante ter passeios, sair, porque daí as crianças aprendem mais do mundo lá fora, pessoalmente, não só no livro, em desenhos, imagens. E ele colocou uma patinha pra fora! Vamos ver aqui o berçário onde estão os filhotinhos de peixe-boi. Bem, aqui a gente recebe, os filhotes são resgatados
praticamente em todo o estado. Aí a gente recebe o filhote recém-nascido, geralmente com 1 semana de vida, no máximo 1 mês. Aí a gente coloca os filhotes nesses tanques para facilitar o manejo de amamentação. Nós temos que fornecer o leite artificial que a gente elabora aqui para esse filhote ficar aqui até os 2 anos de idade. Então, o peixe-boi é tipo o golfinho, que eu vi num vídeo que quando os golfinhos dormem, não dormem totalmente. Metade do cérebro fica acordado e metade fica totalmente dormindo. O peixe-boi, um filhote desse, ele respira mais ou menos, no início, 1 em 1 minuto. Quando ele está adulto, ele vai respirar de 8 em 8 minutos, mais ou menos. Então, ele não dorme completamente porque ele precisa respirar e a respiração é voluntária. Lá no Riva, a gente viu peixe-boi, a gente viu uns animais, foi muito legal. Esse ferrão aqui. Depois que a gente faz o passeio, a gente volta pra sala, daí, sei lá, a gente faz um desenho de uma coisa que a gente viu lá. Exemplo, a gente tá fazendo uma apresentação que vamos fazer um cartaz, vamos colocar lá na frente da nossa sala, eu acho. Essa lousa é a lousa de sugestões. É uma lousa que as crianças vão lá, elas pedem da secretaria um pincel de lousa e daí a criança vai lá embaixo e escreve uma sugestão. Daí a gente começa a falar disso na assembleia. Bom dia, eu sou Davi Juan da Rádio Valdir Garcia e vim lembrar que hoje teremos assembleia. Obrigado e boa assembleia. A assembleia dos estudantes é o seguinte: todas as salas, todos os alunos, professores e de vez em quando alguns funcionários vão lá pro Chapéu de Palha e as crianças conversam sobre coisas que não estão dando muito certo na escola, coisas que precisam melhorar e a criança pode ter voz e pode se expressar. Bom dia! Bom dia! Vamos dar início à Assembleia da Escola Valdir Garcia, a nossa Assembleia semanal. Então, vamos dar início falando de melhorar a alimentação da escola. Bom dia, eu sou a Viviane do 2º ano B. Bom, passou 1 mês de ter toda vez peixe, picadinho de peixe. E como foi assim, as crianças enjoam muito de peixe. Que seja o quê? Sugira? Carne, frango. Ok. Obrigada. E então é importante que é o momento de tomar decisões de forma coletiva, ouvindo muito o aluno, buscando sugestões dele, para que ele se sinta parte do processo, que ele colabore. Então é um momento de construção desse protagonismo, de construção da democracia, de uma gestão participativa. Tirou a vergonha, por causa que a gente tem muitas crianças que vão para falar sobre o assunto e aprendem a tirar a timidez. Na hora quando a gente abre a assembleia e a gente vai dando espaço para eles falarem, e eles querem falar, e às vezes a gente vai fugindo do foco. Então a gente tem sempre essa pré-assembleia nas turmas, onde se discute aquele assunto, que é muito melhor discutir numa turma menor, num número menor. E aí o representante da turma que foi votado no início do ano, cada turma tem o seu representante, lá ele coloca, mas também a gente não impede, não é só ele que tem que falar, se alguém do grupo quiser falar, a gente dá a oportunidade que fale. Eu vou falar sobre educação física. Às vezes o pessoal fica com raiva do professor, aí fica falando que ele é chato, prefere o professor João. E por que eles não gostam do professor de educação física? Porque o professor só fica no celular. Ah, o professor só fica no celular, o professor Leandro. Nós, enquanto professores, naquele momento de assembleia, nós percebemos e vamos fazendo as análises, as reflexões daqueles posicionamentos que os alunos fazem, né? Se são coerentes, se nós erramos, o que nós precisamos melhorar. Porque nós erramos, né? Nós somos seres humanos e, às vezes, tomamos atitudes
que não são adequadas e que precisam ser repensadas. Eu não trabalho com relógio, então eu marco o tempo das partidas usando o celular. Cronômetro. Tá? No cronômetro. Mas também possa ser realmente que eu tenha me excedido um pouco no uso do celular, como os alunos acabaram falando. E isso é uma das coisas que eu vou procurar, sim, me policiar mais e tentar melhorar. Ok, então todas as sugestões, agora a gente vai para a votação. Vitória, qual a sugestão, a primeira sugestão aí? Melhorar o alimento, que não seja toda vez picadinho de peixe, que varie, bote frango, carne e salada. Quem concorda? Aprovado. Próxima sugestão, Vitória. É votado, coloca em prática, depois a gente avalia, tem acontecido o que a gente decidiu? Não. Por quê? Então a gente sempre tem algumas retomadas. O que é que a gente precisa melhorar? Por que não aconteceu? E aí a gente volta, retoma o mesmo assunto na Assembleia para que eles se sintam que eles criaram essas regras, eles tomaram essas decisões. E para que essas decisões aconteçam, ele tem que colocar em prática, porque é bom para o coletivo, é bom para o grupo. Para a alimentação ficar gostosa, precisa de vegetais, legumes, por isso que fizemos a horta para nosso almoço ficar mais gostoso. Hoje a gente não vai colher ainda não. De quiabo, tá muito bonito esse quiabo aqui. O grande xodó da nossa escola é a horta. Foi feita totalmente por eles, com as crianças de 1º ao 5º ano. Eles plantaram, eles cavaram, eles limparam. Então, assim, está sendo o máximo para eles verem o fruto do trabalho deles. Olha, tá com um monte de raiz aqui, ó. Vamos plantar? Já tem muitas aqui, ó. Tá ficando bonito o canteiro da Vitória. Agora vamos chegar esse aqui até lá no final, vamos lá? Em todas as escolas que eu estudei, nunca tinha horta. A gente rega, a gente vê como é que tá, se tem algum bicho comendo as plantas. A horta tá produzindo bastante para ter um almoço melhor. Verduras, feijão de corda, tomate, cebolinha. A comida tá tendo mais gosto, tá sendo mais gostosa. Pronto, agora essa aqui, tu vai segurar aqui, Luna, e vai puxar aqui, ó. Segura aqui, aí tu puxa a outra. Vai pra baixo. Isso, legal. A professora Vera, às vezes, dá exemplos. Ela disse uma vez que um haste de cebolinha tem 6 miligramas de vitamina K. E é muito bom para memória e é muito rico em vitamina C. E aí a gente pega esse trabalhinho, horta, um aluno meu uma vez trabalhando aqui na sala de aula, trabalhando a letra H, ele disse, com H a gente faz horta, igual a horta que a gente está plantando. Então, faz a relação. Em vez de eu trabalhar isoladamente aqui a matemática, isoladamente o português, a gente busca algo, um tema que aborde tudo, que faça trabalhar em todas as disciplinas. Nem sempre é possível, mas a maioria das vezes a gente alcança 3 disciplinas, né? Coloquei para os pais as dificuldades que a gente tem de fazer essa manutenção no entorno da escola, dentro da escola. E aí eles deram a ideia deles virem para cuidar da escola, para fazer esse mutirão de limpeza, de pequenos reparos. E aí a gente foi identificando quem era eletricista, quem era pedreiro,
E aí cada pai foi trazendo a sua ferramenta, a gente se reuniu e eles começaram a fazer e foram distribuindo os serviços, né? Um pintando, outro como pedreiro, outro hidráulico, outros limpando lá fora, capinando. E aí foi um momento para a gente, sim, que nós gostamos muito de ver o envolvimento dos pais na escola. A prefeitura não manda recurso para a escola, ela presta esses serviços administrativos para a escola de conserto, de manutenção, essa parte da escola de elétrica, hidráulica, só que isso requer licitações, envolvimento, então termina não acontecendo como a gente precisaria, trocar uma lâmpada, trocar uma fechadura, consertar uma tomada. A gente estava com dificuldade, que eu fiquei desempregado, né? E a gente mora um pouco distante daqui, que estava começando a faltar, chamaram a gente, conversaram, procuraram saber qual era a nossa situação. Tem uma professora que ela passa no caminho de casa para cá, né? Então a gente pega, anda um pouquinho, questão de alguns metros, e é o caminho da professora, e ela pega a minha filha, traz para a escola, e na volta é a mesma coisa. E o que eu estou fazendo aqui, acho que é muito pouco ainda, pelo que a escola faz, as professoras fazem, a coordenadora faz pela minha filha, né? E pela minha família em geral, porque só a minha filha está estudando no colégio desse, tempo integral, e dando oportunidade para a gente ir buscar trabalho, trabalhar. E a gente sentiu também uma grande evolução na educação da minha filha, no desenvolvimento dela. Esse ateliê ele surge a partir do momento que existe a oficina de teatro na escola. A maneira que nós trabalhamos é convocando alguns pais que têm a facilidade de costura, né? Então, a partir do trabalho do teatro, seja a questão da literatura infantil, a literatura amazonense, o Dia dos Pais, Dia das Mães, as datas comemorativas como um todo, eu monto o musical para que as crianças elas se apresentem no decorrer do ano. A escola está sempre aberta para toda a comunidade, todos os momentos, inclusive sábado e domingo. Então, eles nos ajudam com a segurança da escola, porque a escola está num espaço isolado, onde a gente não tem vigias. Ao terminarmos, a gente sempre tem a confraternização, a gente fecha com o almoço, com toda a família envolvida, porque esse mutirão a gente quer que não seja só com pai, com a mãe, mas que venham as crianças, que venha tio, que venham pessoas da comunidade, dividindo e trabalhando juntos, né? Essa parceria é fundamental para que a gente atinja bons resultados, para que a gente tenha realmente uma aprendizagem significativa. Quando a gente começa a pensar em inovar, a gente precisava se adequar às novas competências do século XXI e a gente estava ficando para trás. E aí a gente tem a ideia de ir para São Paulo, visitar algumas escolas que já trabalham com práticas inovadoras e a gente decide no grupo comprar as nossas passagens, né, pagar hospedagem e a gente foi. Nós somos nas férias em junho, a gente chamou de turismo pedagógico. E lá, quando a gente conhece escolas públicas que já estão com práticas inovadoras, a gente vem mais motivado. A educação pública ela é muito precária. Infelizmente, nós tiramos muita coisa do nosso bolso. Eu mesma, como professora, compro material para trabalhar. Nós sabemos que não vai aumentar nosso salário, que nós vamos continuar recebendo esse salário, mas ver a transformação do nosso aluno é algo motivador, que nos move a querer cada vez mais a melhoria dessa educação. Acho que a educação a gente precisa primeiro se envolver, né? A gente precisa estar muito comprometido da nossa responsabilidade com as pessoas que nós recebemos na escola. É muito importante a gente ter esse envolvimento e a gente pode mudar essa sociedade, transformar para que a gente viva uma sociedade melhor, mais humana, mais fraterna, de muito respeito, de muito amor, muita harmonia. Eu acho que a escola é um espaço privilegiado de transformação.
Uma parceria SESI, uma iniciativa da CNI, Confederação Nacional da Indústria.